Bom dia, pessoal. Tudo bem? A gente está começando mais essa live aqui. Hoje a gente tem um convidado mais que especial para a Blue e para mim. Já explico o motivo, por que é tão especial assim. Mas antes disso, eu gostaria de falar que essa live vai ficar gravada no nosso canal do YouTube. Então, se, você, né, se por acaso você não conseguir ver ela completa hoje, não conseguir ver tudo hoje, você vai poder acessar ela, né, dentro de 2 dias, já vai estar lá no nosso canal da Blue Trade TV, e também até te chamar para curtir, se inscrever no nosso canal, que a gente tem muito conteúdo bom. Né? Então, você vai ver lá que tem conteúdo sobre economia, sobre finanças, sobre política, sobre reformas fiscal, né? Tudo ali um pouco a gente fala, tenta abranger muitos assuntos para que você consiga investir, né, de forma consciente, da melhor maneira possível. E hoje, pessoal, né, como eu disse, convidado mais que especial, Alexandre Sabanai, da Perfin Asset. Né? E por que eu falei que é especial? A Perfin Asset, ela tem uma política que um dos fundos dela, toda a receita geral, taxa de administração, performance, eles repassam isso para o programa de bolsa de estudos do INSPER, né, o antigo IBMEC. E eu fui estudante do INSPER e só consegui estudar lá por causa desse programa de bolsa. Né? Então, tenho com muito carinho, né, o Alexandre e toda a Perfin Asset por causa desse programa, né, que eles fazem junto ao INSPER ex-IBMEC. Né? E estamos aqui com o Alexandre Sabanai, gestor lá na Asset. Alexandre, antes de a gente começar a falar sobre, né, investimentos, mas gostaria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco sobre você, sobre a sua carreira e como você chegou na Perfin. Bom dia a todos aí que estão nos assistindo aí nessa manhã de sábado. Antes de me apresentar, assim, fico muito feliz assim com o que o Eliseu comentou e ver que, enfim, algo que a gente, né, teve uma ideia aí uns anos atrás, uns bons anos atrás, em 2012, e já são desde 2012 aí praticamente uns 2 milhões de reais doados, né, da Perfin para esse fundo de bolsa. Ver que tem impacto, né, impacto real, né, muda a vida das pessoas. A gente acredita que a educação de ponta é um negócio que é um investimento que tem retorno infinito, né? Então, putz, é muito, muito bom, muito grato, assim, muito feliz de ouvir isso, né, de você. Bom, vamos lá. Eu me formei em administração, não foi no IBMEC, foi no concorrente, foi na GV, em 2001. Trabalhei por 6 anos num antigo banco chamado Bank Boston, que depois foi comprado, né, pelo Itaú. Trabalhei na Asset Management lá por 6 anos. Depois, em 2005, eu fui trabalhar no Unibanco, na corretora, escrevendo aí recomendações, relatórios para clientes, né, dando call. Tive a oportunidade na época de participar como analista, né, do deal, do IPO, do IPO da Cosan na época. Enfim, né, muitos acabam conhecendo bastante o business aí do agronegócio, né, que faz parte aí bastante importante da Cosan. Fiquei por um ano no Unibanco. Em 2006, eu fui convidado por um ex-banqueiro, né, para cuidar do patrimônio familiar dele. Ele tinha acabado de vender o Banco Matrix, então fiz a gestão, né, do portfólio de ações e investimentos em private equity dessa família, e ao longo do tempo entraram mais duas famílias, né, da colônia judaica, que esse banqueiro é da família da colônia judaica. E aí uma dessas famílias é uma família londrina, a família dos Rothschild de Londres. Então tudo que a família dos Rothschilds investir em ações e
e Private Equity no Brasil entre 2006 a 2011, que foi o período que eu ajudei a montar a Asset lá, a companhia de investimento, né, desse banqueiro do zero. Passou ali pela minhas mãos, pela minha análise do time que eu montei. Em 2011, eu tive o convite para, né, finalmente entrar aí na sociedade da Perfin. Então, são 10 anos aí de caminhada, né, empreendendo e, enfim, fazendo a gestão do fundo. E acho que é uma satisfação muito grande, assim, eu praticamente divido, né, a minha vida profissional em dois períodos, o 10 anos, né, entre grandes instituições, onde eu era funcionário, aí depois numa instituição menor, mas muito arrojada, mas que ainda assim, né, não tinha exatamente um modelo de sociedade, de partnership, era um meio do caminho entre uma corporação super grande e empreender, né, numa boutique, numa empresa independente. E aí os últimos 10 anos, que aí de fato eu parti para empreender, então entrei na sociedade, entrei no comitê executivo da Perfin, estou lá, né, há 10 anos empreendendo e quem sabe, quem conhece sabe que empreender no Brasil é sempre uma aventura, mas enfim, é um baita sacrifício, mas é bastante gratificante também. Então, essa é a minha história aí, Eliseu. Bacana, Alexandre. Carreira parruda, vamos dizer assim, show de bola. Mas vamos ao que interessa, vamos falar de mercado, vamos falar de investimento, né? Então, a gente está vendo um cenário aí para frente, um pouco difícil, né, de ler. A gente tem inflação alta, a gente está vendo a Selic subindo aí, claro, impactando o CDI, que anda junto. Alguns falam em 6,5, outros já estão falando em 7,25 no final do ano, e depois até o final do ano que vem 8, 8,5. Então, e será que passa disso? E como é que isso vai impactar o setor, a bolsa, os setores da bolsa? Alexandre, queria te pedir, pode clarear um pouco para a gente, né, à medida que dê para fazer isso? Vamos lá, vamos lá. Acho que é super interessante, né? A gente tá vivendo muito recente, estamos falando de 3 meses para cá, uma mudança importante de direcionamento do cruzeiro, né? Da economia que veio nos últimos, talvez, 3, 4 anos aí para cá, que a gente veio numa direção, numa rota de direção de juros baixos. Aí parecia que a gente ia estabilizar naquele patamar de 4,25. Aí veio a pandemia, a gente foi para 2% e, enfim, agora estamos, né, tomando aí o rumo contrário. Então, passamos ali, né, enfim, é, por esse ponto aí de convecção, de mudança. Primeiro, acho que é importante entender o que levou a gente para o 2% primeiro, né? Então, isso é relativamente simples, né? Consensual. O Brasil, não só o Brasil, a economia existe um conceito que a gente chama de juros real, né? Ou seja, é os juros da Selic ou os juros de qualquer economia que o Banco Central defina. Então, no Brasil, né, a Selic lá, enfim, foi 4,25, bateu 2, estamos voltando. Então, você desconta a taxa que o Banco Central define, a Selic, e desconta a inflação. E aí você tem o juros real, né? Esse é o conceito de juros real. Taxa Selic, ou taxa de juros nominal, menos inflação. No Brasil, a gente vinha, né, com um cenário de inflação, até antes da pandemia, bastante contido. Na casa ali, tudo indicava a crer que a gente estava indo muito mais para o centro da meta, né, 3,5.
E, no meio do caminho, houve uma pandemia que desacelerou toda a atividade, né, pelos motivos óbvios, todo mundo ficou em casa, enfim, trancado. E aí, o que a gente chama esse core da inflação, né, o que está lá dentro, o que move a inflação, ele estava indicando que a gente ia vivenciar provavelmente uma inflação entre 1 a 1,5, por causa do efeito da pandemia. Ok. E aí, né, ou seja, se a gente estava, antes da pandemia começar, com juros a 4,25 e uma inflação rodando algo entre 3 e 3,5, a gente podia falar assim, bom, estamos no Brasil com juros real de 1%, 1,25, né, dependendo ali tá um pouco mais otimista ou pessimista, beleza. Quando começou a pandemia, né, ali no meados do ano passado, março, todo mundo falou, bom, a atividade vai baixar muito, a inflação vai cair e os juros continuam a 4,25. Então, o Banco Central, e lembrando, a inflação de curto prazo, curtíssimo prazo, né? Só que também hoje até é fácil falar que é curto prazo, mas naquele momento a gente não sabia por quanto tempo poderia ser prolongado a pandemia, né? Porque, enfim, não existia vacina, a gente estava lidando com um negócio completamente inédito, né, na sociedade. Então, lembrando, 4,25 para uma inflação de 1,25, o juros real subiu de 1 e pouquinho para 3%. É bastante coisa um juros real de 3%. Lembrando, de novo, de curto prazo. E aí o Banco Central se viu na posição de falar, bom, eu tenho nas mãos aqui uma gordura para queimar de juros para baixo, que vai ajudar tanto a pessoa física a pagar menos serviço da dívida, né? Ou seja, abaixar ali aquele juros, né, da dívida que ela tem contratada, seja por N motivos, tá? Seja desde uma pessoa que está no cartão de crédito, que não deveria estar, ou no cheque especial, até outros tipos de financiamento mais sustentáveis, né? Um consignado, alguma coisa do tipo. Então, ajudava a pessoa física, mas também ajudava principalmente a pessoa jurídica, né? Porque os indicadores de referência da dívida para as empresas, ele é muito balizado em cima do CDI, né? Selic, né? Por proxy, o CDI mais alguma coisa. Então, com uma perspectiva de juros, de inflação a 1%, né, e com a taxa nominal a 4,25, o Banco Central falou, bom, posso ir baixando, e foi assim que ele fez, levou os juros da economia, né, a Selic até 2. Só que, quando a gente mexe uma alavanca na economia, né, você conhece bem aí, você estudou, mestrou, né, mestrada, enfim, conhece tudo aí, muito mais do que eu. Quando a gente mexe uma alavanca na economia, né, e os juros é uma das principais alavancas, você não consegue isolar o sistema, né? As engrenagens estão todas ligadas ou coligadas, ou correlacionadas, né? Então, na hora que você empurrou a alavanca dos juros para baixo, e de fato trouxe esse juros real mais para baixo, né, de volta para perto de 1%, o que acontecia na economia, né? Isso é um histórico muito longo do Brasil. O Brasil sempre foi a terra do juros alto e do juros real mais alto ainda. Então, sempre existiu no mundo, nos investidores globais, uma vontade de se consumir, de se investir nos juros no Brasil, porque os juros, de forma comparativa, ele é muito alto. Então, o gringo pegava seus dólares, seus euros, seus ienes, transformava em reais, ou seja, na hora que ele vende o dólar, compra o reais, ele pressiona o dólar para baixo e vinha aqui consumir os juros, aplicar nos juros. Ok. Na hora que os juros vai lá para baixo, vai para 2, o investidor gringo ele olha para o lado e fala assim, bom, antes eu tinha um motivador para estar nos juros muito bom. Agora, com os juros a 2,
poxa, eu prefiro manter o meu dinheiro aqui no meus juros, por mais baixo que seja, eu prefiro manter aqui em dólar, em ien, em euro. Então, acabou o conceito que a gente chama de carry trade, né? Ou seja, é o trade do carrego de estar aplicado nos juros no Brasil. Então, o que aconteceu? Foi um movimento contrário ao carry trade. O gringo pegou o seu dinheiro aqui em reais, desinvestiu dos juros, vendeu o real, comprou o dólar, comprou o euro, comprou o ien. E aí, ou seja, o que aconteceu? O real se desvalorizou. Houve um fluxo muito grande de saída, né, do país, por causa houve N outros motivos, não estou só falando esse, mas um dos motivos importantes é com certeza esse que eu estou falando. E aí, ou seja, o dólar, né, o real começou a desvalorizar, o dólar começou a subir, e a nossa economia, né, lembrando, agora eu vou explicar por que num cenário de pandemia, onde a atividade está baixa, por que a inflação começou a subir, tá? Então, o que aconteceu? A inflação estava ali tranquilinha, 1%, né? O dragão ali estava congelado, né? O dragão da inflação. E aí o governo super tranquilo, juros a 2, pô, vamos ajudar a economia, vamos voltar a atividade a crescer devagarzinho, vamos sair da pandemia, ok. No momento pareceu um país desenvolvido e sério, né? Poxa, né? Deu aquela falsa ilusão, né? De, pô, estamos aqui com juros real, né? Um juro super baixo, enfim. Então, o que aconteceu? O dólar começou a subir e o dólar alto, ele contamina, né? Como a gente não é uma economia, e acho que isso vale para pouquíssimas economias do mundo, a gente não é uma economia isolada, né? A gente tem, né, bastante transação comercial e muito desses componentes que vêm de fora, dolarizados, ou itens que são exportáveis, né? Tem cotação em dólares, são produzidos aqui, mas são exportados. Como eles são cotados em dólar e o dólar subiu, o que aconteceu? O dólar alto ele contaminou a economia como um todo, ou seja, né, vários itens que tinham componentes dolarizados passaram a ter que subir o preço, né, ou seja, porque aquele componente passou a subir. E produtos exportáveis, commodities, etc., também começaram a subir porque a cotação é em dólar. Então, você teve na economia o famoso efeito de repasse do custo dolarizado. E isso, em algum momento, ele vai impactar a inflação. Então, ou seja, a gente, mesmo num cenário de atividade muito fraca por causa da pandemia, a gente começou a ver o dólar começar a contaminar e trazer esse efeito da inflação de volta para cima. No Brasil, a gente tem dois grandes indicadores de inflação, né, historicamente. Um chamado IPCA e o outro chamado IGPM. A grande diferença entre o IPCA e o IGPM é que o IGPM ele consegue capturar, ou ele tem na sua composição, itens mais dolarizados, em relação ao IPCA, que tem muito menos itens dolarizados, mas ainda assim impactado. Então, quando a gente começou a ver a perspectiva de inflação, que antes da pandemia, etc., era 1%, ou depois da pandemia era 1%, essa perspectiva de inflação ela começou a subir. O IPCA, que é o mais conservador dos índices de inflação, foi para 5,5%, 6%, né? Em períodos do caminho pode chegar a bater 6,5%, até um pouco mais alto. E o IGPM, que é mais dolarizado, foi bater algo acima de 15%. Então, só para vocês entenderem o tamanho da intensidade, né, que o dólar fez, né, na economia. Lembrando, existem contratos na economia que são referenciados a IPCA, mas existem muitos contratos, reajustes de aluguel, contratos de salas comerciais, etc., que são reajustados a IGPM.
Então, ou seja, tanto o IPCA alto quanto o IGPM mais alto ainda começaram a contaminar outras partes da economia. O que uma sala comercial tem a ver com o dólar alto? Nada. Só que na hora que você coloca lá no contrato que vai reajustar IGPM, o dólar começa a pegar no custo do aluguel da sala comercial, por exemplo. E aí por diante, aí vai fazendo aquele efeito bola de neve na economia como um todo. E aí, ou seja, até 3 meses atrás, né, até a fatídica reunião do Copom ali que aumentou os juros, né, em 75% para 2,75% a primeira vez, a gente estava vivendo uma situação muito, né, pelo menos eu como gestor, e eu acho que muitos gestores pensam parecido, a gente começou a ver uma situação bastante desconfortável, né, que é uma Selic baixa, uma Selic a 2, e as expectativas de inflação futura começarem a caminhar para 5,5%, 6%, 6,5%, e todo mundo falando, bom, né, lembra aquele conceito de juros real. Quando o juros está 2 e a inflação está 5,5%, 6%, a gente está vivendo, né, um juros real negativo de 3,5%, 4% no Brasil. Alguns países podem se dar o luxo, né? Ter a ideia, assim, né, do que é um juros negativo a 3, né, Japão, Estados Unidos, Europa, né, os países desenvolvidos, geralmente, né, em momentos assim de crise, eles chegam ali no juros negativo de 1, de meio, né, ficam ali. O Brasil chegou a ter um juros negativo de 3, até mais, né, dependendo do período que você pega, até mais. Então, ficou muito descasado, né, só para a galera ter a noção assim do tamanho do que você está falando. Não, perfeito, ótima colocação, Eliseu, bem lembrado. Então, você imagina, né? Bom, se os Estados Unidos, a Europa, o Japão, né, podem se dar ao luxo de ter um juro real negativo de 1, 1,5, quiçá 2, no Brasil a gente estava rodando a 3,5, né? Como é que isso é sustentável? E aí, acho que o grande desconforto não era só o fato de estar vivendo num contexto de juros real negativo. Era há 3 meses atrás, né, quando os juros ainda estava 2, era a falta de perspectiva futura de que o Banco Central ia voltar a aumentar os juros na intensidade adequada, ou quiçá que iria começar a aumentar os juros. Então, para quem não acompanha tão de perto, né, tentando voltar no tempo 3 meses atrás, né, esse dia da reunião do Copom, só para vocês entenderem, tinha de um lado da torcida, tinha gente puxando a corda, por mais que pouca gente, mas tinha gente falando assim, olha, a economia está muito fraca, tem que manter os juros em 2. Tinha um pouquinho de gente nessa torcida. Tinha muita gente, ou tinha um bloco relevante de pessoas, economistas, agentes do mercado, falando que, ok, tem que começar a subir, mas tem que subir pouquinho, tem que subir só 0,25. Ok. Aí tinha uma outra parte do mercado, vamos dizer, que estava um pouquinho mais dura, que fala, não, já temos que começar a subir 0,5%. E tinha pouca gente defendendo 0,75, falando, olha, a inflação o juros real está muito negativo, a gente precisa voltar para uma rota de normalização rápida. No economês tem um conceito que chama o Banco Central ficar atrás da curva ou ficar na frente da curva, né, das expectativas. E eu acho que o Banco Central ele foi para uma postura de ficar à frente das expectativas. Então, ele surpreendeu o mercado quando ele veio com 0,75% de alta, e não só aumentou, como falou, eu vou aumentar na próxima mais 0,75%, como de fato ele fez, e depois veio mais 0,75%, e nessa última que ele aumentou 0,75% pela terceira vez, ele falou, talvez eu acelere ainda e vá para 100%.
Então, assim, só para, desculpa me alongar aí, Eliseu, mas Não, tá perfeito. acho importante a gente passar esse pano de fundo, que é um pano de fundo, né? Fazia tanto tempo que a gente não via uma mudança, né, de direção do Cruzeiro de forma tão relevante. Então, assim, como você ponderou bem, a dúvida agora é assim, vamos para 6,5, tem gente falando em 7, 7,25. Eu que não sou economista, né? Eu sou um bom acompanhador ali, gosto e fico ávido, né, tentando entender ao máximo. Mas eu acho, olhando as expectativas, né, quando o Banco Central ele atua de forma a surpreender os agentes econômicos, surpreender de uma forma mais, vamos dizer, mais dura, né, estar à frente da curva de expectativas, isso tranquiliza os agentes econômicos como um todo, não só os financeiros, como os da economia real. Então, eu acredito muito que a gente vai vivenciar, a gente está vivenciando meio que um cenário de pressão inflacionária, né? Estamos vivendo aí seus 5,5, 6, 6,5, dependendo, né, do contexto, mas que talvez a gente esteja mais no topo do morro do que na escalada e no caminho de alta do morro. Estou falando morro de propósito, não estou chamando uma montanha de inflação. Acho que é um morro, é um morro que dá uma canseira, mas não estamos subindo um Everest de inflação. A inflação não está indo para 10%, que seria um baita de um Everest. A inflação subiu para 5,5%, 6%, que é desconfortável. Eu acho que a gente escalou esse morro e eu acho que agora vamos ficar talvez num planaltozinho nessa inflação por um período, talvez uns 6 meses, 6 a 8 meses, e aí a gente vai começar a descer esse morro. Não sou economista, não tenho os modelos econométricos, tal. O que eu estou falando é mais empírico, mais de percepção. Mas eu acho que depois dessa escalada desse morro, né, e dado que o juro subiu para combater essa inflação, a gente vai voltar daqui a muito provavelmente entre 12 a 18 meses, voltar a ver um noticiário de inflação cedendo. Uma inflação, vai despencar? Não acho que vai despencar, mas eu acho que vai ceder ali para o nível de 4, 4,5, né, que sai lá, surpreende e volta mais perto do core, né, da meta, que é o 3,5. Mas eu acho que dentre 12 a 18 meses a gente começa a ver essas notícias de inflação cedendo, que é muito bom. E aí, para finalizar, e aí eu prometo que eu paro de falar, a gente vai ver provavelmente esses juros a Selic, se a inflação está rodando entre dependendo ali da economia, entre seus 5,5 a 6,5, talvez a gente vai normalizar a inflação de curto prazo com juros real entre 0 e 1%, o juros real positivo. Então, se a inflação vai rodar entre 5,5 e 6,5, talvez os juros da Selic vai ficar entre 6,5 a 7,5. É razoável isso. E existe uma incerteza entre esses 6,5 e 7,5. Por isso que tem gente na dúvida. Mas eu acho que ele escapar de 7,5 e ir para 10, ir para 12, 14, igual a gente vivenciou, né, num passado relativamente recente, ali 2014 e tal, eu acho muito improvável, tá? Muito improvável. O cenário onde a gente vivencie um juros nominal, né, a Selic de volta a duplo dígito, eu acho realmente improvável, tá? Por causa dessa perspectiva de inflação. Então, finito aqui, vou deixar você perguntar, desculpa aí. Não, você é o convidado, então você que tem que falar, então tem que falar mesmo, né? A gente trouxe aqui para te escutar. Ok, então chegamos nesse patamar aí, né? 6,5, 7,5, talvez, né? Chegue a 8, né? E nessa nova dinâmica aí.
quais setores da economia, né, real, e claro, estamos falando até da Bolsa também, né? Quais setores da Bolsa você acha que serão mais impactados por essa nova dinâmica? Legal. Isso tem muito a ver com algo que a gente tem se movimentado também, né, desde dessa decisão surpreendente, né, do Copom, há mais ou menos 3 meses atrás para cá. Eu com o time, a gente vinha com uma postura hiper preocupada com a inflação, né, pelos motivos, né, que eu comentei. Um país como o Brasil não pode se dar ao luxo de ter um juros real negativo de 3, não faz sentido, mesmo que no curto prazo. E para quem, enfim, está nos ouvindo aí e lembra ou vivenciou, né, o cenário inflacionário, vai entender bem um conceito de economia que se chama inércia inflacionária. O que é inércia inflacionária? Independente do motivo da inflação, seja pelo lado da demanda, ou seja pelo lado da oferta, né, por um choque de oferta, ou seja por um repasse de FX, a inflação ela começa e ela não é combatida, e você deixa a inflação rodar, está rodando a inflação a 5%, 6%, está ok, está baixo, e há um certo relaxamento em combater a inflação, o perigo é entrar num modo de inércia inflacionária, que é o seguinte: os agentes econômicos, sabendo que vão perder X% do seu poder de compra, do seu poder, né, de moeda, por exemplo, quem aluga um imóvel, ele sabe ali que vai falar, bom, eu sei que a inflação de um ano vai ser 5%, e o governo está relaxado, o Banco Central, né, não tá se preocupando muito. Então, eu vou me adiantar à inflação, eu vou aqui dar uma desperto, e em vez de tentar repassar só 5%, eu vou repassar 7%, porque assim eu vou ficar com ganho real de 2% no meu poder de compra. Só que da mesma forma que o João pensa dessa forma, o José também pensa, e o Antônio também pensa, e o Marcos também pensa, e todo mundo sai reajustando à frente das expectativas. E aí, quando você vai ver, você não consegue mais dominar esse efeito em cascata, essa bola de neve. Está todo mundo, mês a mês, ali tentando colocar mais inflação do que o vizinho do lado. E aí se cria a tal da inércia inflacionária. Temos inflação porque acho que vai ter inflação, né? É quase que uma profecia autorrealizável. E aí, enfim, a gente vinha ultra preocupado, né? E aí isso motivou o seguinte: a gente montou quase que 40% do fundo do portfólio de ações da carteira da Perfin, empresas que tinham uma força quase que de 0 a 10, força 10 para repassar a inflação, né? Quando a gente olhava o histórico longo, são empresas que, seja pelo motivo regulatório, seja pela qualidade, a robustez, né, o valor agregado do produto ou serviço financeiro que ela presta, elas repassavam a inflação de uma forma muito tranquila. Então, assim, só para dar alguns exemplos de nome, empresas do setor elétrico, então uma CESP, a Alupar, que é uma transmissora, Eletrobras também, que, enfim, a gente está lá por outros motivos da capitalização / privatização, mas também repassa inflação super bem. Saindo do setor elétrico, você tem empresas como a TOTUS, que, assim, é uma empresa que tem 100% dos contratos da empresa ou repassa IPCA ou repassa IGPM. E não é que ela chega lá na virada do contrato e tem que ficar brigando para repassar, não. O repasse é assim, meu amigo, ou a gente vai reajustar ou vai cortar seu serviço. E ninguém quer ter seu serviço de
de software de gestão da empresa, do negócio cortado, você está no coração do negócio. Então, uma TOTVS tem muito poder de barganha para repassar a inflação. E uma outra empresa que a gente também colocou nesse universo, né, de empresas que repassam bem a inflação e mantêm a sua margem, é o Pão de Açúcar. Né? Por quê? Porque é um varejo alimentício de baixa elasticidade, ou seja, as pessoas vão continuar a comer, né? Diferente de comprar uma geladeira, uma TV, o varejo alimentício, né, ele tem uma dinâmica própria. Então, assim, o supermercado, quando ele vê a inflação alimentícia dos produtos subindo, ele vai lá e repassa. Quem faz a recomposição da cesta, da sua própria cesta, é o consumidor final. Então, agora, o filé mignon subiu muito, eu vou comprar frango. O frango subiu muito, eu vou comprar salsicha. Mas, assim, tudo ali dentro repassou a inflação. Né? Cada um dos seus itens passou a dinâmica. Então, de 3 meses para cá, como a gente ficou menos preocupado com a inflação, a gente veio reduzindo esse perfil de empresa. Mas a inflação ainda não está alta? Sim, ela ainda está rodando. A gente ainda, né, lembrando, a gente está naquele mais para perto do final do topo do morro, e a gente vai ficar num platô ali, num planalto durante um período. Só que o mercado sempre se move com a informação marginal, né? Ou seja, e como a informação marginal da inflação ela não tem ali, né? Pelo menos na minha visão, não tem mais muito que escalar. Não é que a inflação agora vai surpreender. Poxa, vamos sair de um cenário de 6,5 vai para 10, né? E ninguém estava sabendo. É muito, muito, muito improvável. Então, tudo que precisava ser colocado na conta em termos de inflação já está bem precificado. Então, ou seja, as teses que deveriam se beneficiar pelo repasse de inflação alta também já estão mais precificadas do que não precificadas, né? Olhando o portfólio de ações. Outra coisa também que me dá, assim, olhando, né, como comentarista, não jogando lá o campo, né, de futebol, mas como comentarista de futebol, é que quando a gente olha, por exemplo, o movimento, né, como eu falei, os juros caiu, o dólar subiu, né, né, não foi por acaso, assim como na hora que os juros voltou a subir, e não basta só os juros subir, ele tem que subir à frente das expectativas, ahead of the curve. Quando os juros voltam a subir na frente da curva de expectativas, isso levou também o câmbio a se apreciar. E o câmbio se apreciando, você tem um efeito contrário a tudo que eu falei de contaminação do dólar, né? Ou seja, você passa a ter uma economia que não sente mais essa pressão, né, de uma forma tão latente, que é ótimo. Então, para mim, essas empresas que se defendem super bem a inflação, eu fico menos empolgado de tê-las no portfólio. Ainda é bom ter o percentual, óbvio, porque, enfim, ainda tem inflação, tem algumas incertezas, mas eu acho que o caminho natural é eu ir reduzindo ao longo do tempo essas exposições. Uhum. E aonde que eu estou aumentando a minha exposição? E aí não tem só a ver com inflação, né, ou com esses juros, a inflação controlada, tem a ver com a dinâmica da vacinação, né, enfim, da retomada da atividade, reabertura da economia, que também, meio que, por coincidência, aconteceu meio que, talvez, quase que junto ali com esse Copom, né, naquele Copom que aumentou 75 bips pela primeira vez, que foi, se a gente lembrar, 3 meses atrás, a foto da vacinação estava horrorosa. A gente estava com uma vacinação dia de 300 mil pessoas, né, vacinadas no Brasil. A gente estava com uma briga política, governo federal com os estados, né, de quem ia tomar para si o mérito da negociação, enfim. A gente estava com o número de mortes subindo,
leitos de UTI em ocupação subindo, né, contaminado subindo, ou seja, estava caótica a foto. E aí a gente viu, né, ou seja, teve dois episódios que ajudaram a gente a ter uma leitura de que poderia melhorar, que foi interessante. A primeira, que é um negócio no mundo que a gente viu, que com boa vontade e com uma organização, uma disciplina, você consegue vacinar em massa e o efeito começa a aparecer, que foi os Estados Unidos, né? Ou seja, você já tinha países pequenos, né, com bem menos escala que o Brasil, super bem, Israel, Bélgica, etc., que já estavam reabrindo a economia, mas você tinha os Estados Unidos 3 meses atrás, que, enfim, deu uma mega acelerada, né? Na época, o Biden até tinha falado, olha, eu acho que em agosto para setembro a gente vai começar a vacinar em massa pessoas acima de 40 anos, e aí deu uma animada, assim, no mercado, naquele período, que foi, assim, tudo que era call, empresas de reabertura de economia, deram uma porrada, né? Então, shoppings, locadora de veículos, agência de viagem, cruzeiro marítimo, varejo, enfim, Resumindo, tudo tudo que deu podia uma... aglomerar. Tudo que podia aglomerar deu uma porrada, assim, as ações andaram muito. Aí a gente ficou se questionando, falou, pô, será que esse pesadelo aqui, essa foto, esse pesadelo vai ser para sempre ou será que vai ter uma chance de melhorar para frente, de ter a luz no fim do túnel? E aí o segundo episódio que marcou muito a gente, para a gente se questionar e talvez falar, bom, talvez vá haver uma mudança importante de postura do governo, foi aquele discurso, né? Talvez o que eu vou falar aconteceu pelos motivos errados, se já vão entender. Foi aquele discurso logo um dia depois que o Lula foi solto. O Lula fez um discurso agressivo, né? Quase que um pré-candidatura, né, à sua campanha presidencial. E aí, logo no dia seguinte, o Bolsonaro apareceu, né? Também num discurso que ele não estava acostumado a fazer, com todos os ministros mascarados, ele mesmo apareceu, né, com máscara, os ministros lá com distanciamento social entre eles, e aí falando que a vacina era a salvação, né, que agora a arminha dele era a vacina, tal, né, vocês pegarem e derem um Google, vocês vão ver que Nada como casa bem com esse concorrência, período. né? Nada como a concorrência, e de fato, assim, não sei se foi motivado por isso ou não, mas assim, as coisas melhoraram, né? Então, assim, a gente passou de uma vacinação de 300 mil dia, né? A gente bateu um pico em abril de 1,7 milhões, depois em maio foi aquele mês que faltou o IFA, né? Faltou o insumo para produzir, aí a vacinação caiu para perto de 1 milhão, 900 mil, 1 milhão dia, mais ou menos. Aí, em junho, voltou a produção do IFA e também vieram mais doses. Aí, em junho, a gente chegou a bater um pico de 2,2 milhões de dias, né, de vacinados, que, se não me engano, foi recorde, ou se não, deve ter batido algum novo recorde. Mas, enfim, a gente passou de um cenário quase que caótico para um cenário ok. Dito isso, a gente saiu do segundo lockdown. Maio foi um mês que foi uma porrada, né, assustadora. Acho que todos os varejistas ficaram muito surpresos positivamente com a reação do varejo, com a reação da atividade. Não por acaso, a gente saiu de um mercado como um todo que estava prevendo um PIB nos piores momentos ali do segundo lockdown, etc. Todo mundo estava prevendo um PIB de 3 para esse ano, e de maio para cá, que maio foi o primeiro mês da reabertura, né, do segundo lockdown, todo mundo reviu, o mercado inteiro reviu o PIB para 5,5, 6. Né? Agora estão indo para quase 7. Isso em coisas, né, de meses, né, 1 mês, 2 meses para cá. Então, motivado a isso, né, de 3 meses para cá, ao mesmo tempo que a gente foi reduzindo a carteira mais protegida à inflação,
a gente foi aumentando a carteira mais exposta à retomada de atividade, né? Então, os cases de varejo, né, enfim, foram ganhando muito mais corpo dentro do portfólio. Acho que conseguimos capturar bem, assim, capturamos um alfa, né, dentro dos nossos fundos relevantes, né, vindo desses setores. Então, só para dar um pouco de nome aí, nome às teses, né, nome aos bois. Então, assim, a gente tem Natura, Arezo, Via Varejo. Aí a gente tem coisas que não são tão ligadas ao varejo, mas também são muito cíclicas e tem uma exposição a essa retomada da atividade relevante, que é Pactual, né, o Banco Pactual, Banco Inter, Banco Pan. Aí a gente tem nomes como, já nomes menores, Centauro, né, que virou o SBF, o grupo SBF, Espaço Laser, Quero, enfim, aí são nomes aí mais ligados, voltados de novo ao varejo. Então, essas empresas ganharam bastante tração dentro do portfólio, foram super bem. Aí tem um grupo de empresas que está no meio do caminho, de que assim, é quase que o perfil ideal que a gente brinca, que achou que são empresas que têm uma relativa defesa à inflação, ou seja, se preciso, vão conseguir repassar a inflação, e, ao mesmo tempo, tem uma exposição a essa questão da retomada da atividade muito grande, ou seja, estão crescendo para caramba. Então, aí, para quase que finalizar o portfólio, né, que eu estou comentando, a BR Distribuidora é um nome como esse, né, porque a BR é uma distribuidora de combustível, né, para os postos embandeirados BR. Quando a refinaria, ou quando a Petro decide, né, aumentar preço, ela repassa quase que automaticamente para o dono do posto, que, por sua vez, aumenta na bomba quase que automaticamente para a gente, cliente final. Então, ou seja, é uma cadeia muito protegida ao repasse de preço. E, ao mesmo tempo, ela pega uma retomada da atividade na veia, porque, pelos motivos óbvios, ninguém andou muito de carro no passado, né, por causa do lockdown, e esse ano você está pegando uma retomada aí né, do tráfego, do trânsito, de forma bastante importante. Aí a gente tem empresas com esse mesmo perfil aí que eu comentei, né, da BRDT. A gente tem a Pets, já comento a Pets, é até engraçado. A gente tem a Notre Dame Intermédica, que, enfim, é um grupo aí ligado, né, a planos de saúde verticalizados, que aí é fácil explicar, né? O setor de saúde, historicamente, repassa a inflação super bem, né? Inflação médica. Até, abre parênteses, até saiu aí quinta-feira que o reajuste autorizado da ANS esse ano vai ser negativo, né? Vai ser -8, o que é bom para o bolso de todo mundo. Eu, né, o Eliseu, todo mundo que está na live aí, com certeza tá feliz, mas ele acende um pouco uma luz amarela se esse reajuste negativo tiver tido, não estou falando que teve, estou falando que eu preciso estudar mais, mas se tiver tido algum peso de algum intervencionismo, né, do governo, ter pressionado ali para vir um reajuste negativo, aí eu vou achar que é um risco para o setor. É bom para o nosso bolso, mas para o bolso da empresa seria algo muito ruim, seria um aspecto ali de governança regulatória muito ruim. Mas, historicamente, repassa a inflação. Bom, o caso da Pets, que é engraçado, é o seguinte, a Pets ela tem uma força, né? Eu falei, uma relativa força a repassar a inflação, se preciso, e no caso ela está precisando, porque metade do faturamento da empresa vem de tapete higiênico e ração premium.
né? A Petz ele é um varejista, né, para o mundo animal, que foca muito no público A e no público B+, né? É um público, né, mais topo da pirâmide. E esse público, ele tem como pets dele, né, o cachorrinho, o gato, né, enfim, pode ser entre outros animais, mas é quase que como mais um membro da família, né? Quase que um filho ali. Então, Alguns chamam de filho, exato. alguns chamam de filho mesmo. Então, assim, a gente estava falando faz umas 4, 5 semanas com o fundador da Pets, né, o Sérgio ali, a gente conseguiu fazer uma reunião, um one-on-one aí com ele. E aí uma das perguntas que a gente fez foi, ele falou, Sérgio, como é que está esse repasse do custo dolarizado, né, nos produtos que você vende? Ele falou, está alto, principalmente em tapete, né, a tapete higiênico e ração, que tem bastante componente dolarizado. Na média, esses dois produtos reajustaram 17%, 18%, né, ou seja, muito acima do IPCA, estão mais em linha com o IGPM. A gente, caramba, bastante coisa, né? E aí a gente fez a segunda pergunta, né? Quanto que está perdendo de volume? O quanto que o público está fazendo downgrade, né? Deixando de comprar ou migrando para fazer um arroz com frango em casa. Ele falou, cara, assim, a sensibilidade de volume, por enquanto, está praticamente irrisória, né? E aí você vai entender, é bem inelástico, né, Eliseu? E aí o motivo qualitativo é esse, ou seja, a pessoa, ela para fazer o downgrade para o pet dela, que é esse membro da família, é muito difícil, porque ele sabe que ele vai mexer na expectativa de vida do animal. Né? O animalzinho come lá a ração premium, lá, o Royal Canin, que é o top do top. Pô, se você passar a dar arroz com frango, primeiro que é mais trabalho, tudo bem, é mais barato, mas dá mais trabalho, mas você vai mexer, né, com a expectativa de vida, pode dar algum problema, etc. Então, é uma demanda bem resiliente, assim, inelástica a preço. Então, é bem, bem interessante. E para finalizar só desse cenário aí, para a gente comentar, conforme, né, a gente analisou que os juros, né, ia se movimentar à frente das expectativas, ia voltar a subir, provavelmente o câmbio ia cair, a gente foi ficando mais leve em commodities também, a gente foi reduzindo, a gente tinha uma carteira com perto de uns 15% em commodities, entre Petro, Gerdau e Vale, e a gente veio reduzindo, hoje a gente tem uma carteira mais perto de uns 5%, 6%, tá, nesses Legal, era inclusive nomes. minha próxima pergunta, né? Porque foi um tema que se falou muito, né? Final do ano passado, início do ano, e meio que foi assim, a gente não sabe se vai ser um super ciclo mesmo, tá aí, vamos acompanhando, né? E aí queria até opinião sua sobre essa questão. É assim, entre Petro, Gerdau e Vale, né? Falar primeiro da Petro. Eu acho que a Petro, a gente conseguiu comprar, sendo super transparente, a gente veio do final do ano passado até meados do começo desse ano zerado em Petro, praticamente zerado, o que deu um baita de um calor, porque, enfim, né, as commodities como todo, Petro estava caminhando bem. E a gente aproveitou o evento ali da troca do Castelo Branco para o Luna para comprar uma posição grande. Né? Então, na PetroN, quando ela caiu ali para R$ 21, a gente montou uma posição grande dentro do fundo. E aí veio carregando essa posição até mais ou menos uns R$ 27, quando a gente, né, reduziu a posição para uma posição pequena dentro do fundo. Mas conseguimos capturar em um bom alfa, eu acho. E eu acho que a questão da Petro, eu acho que você já teve uma relativa normalização do preço, né, do petróleo. Já não é mais que ele está super amassado e vai ter que ter uma recomposição. E olhando assim, isso de curto prazo, olhando mais médio e longo prazo, a gente tem bastante questionamento sobre
a transformação da indústria, né? Ou seja, como essa indústria, né, de combustível fóssil ela vai se comportar ou vai reagir a toda uma dinâmica de vendas de carros híbridos e elétricos que vai se dar, já está ganhando escala e a escala só vai aumentar nos próximos 5, 10 anos. Então, eu acho que é um eixo de médio e longo prazo que as pessoas estão meio postergando, mas a verdade é que essa realidade já chegou, não é que vai chegar, já chegou. Então, a Petro a gente é bem, vamos dizer, bem cético em termos de médio e longo prazo, né? Não é que é super pessimista, é mais cético, mas né, conforme ela deu oportunidade, igual ela foi lá para R$ 21, né, a PetroN, a gente se aproveitou, a gente sabia que a R$ 21 tinha uma boa margem de segurança. Tinha alguma coisa errada. Aí, ok, aí vamos, compramos, esperamos, né, enfim, aí foi bom. No caso da Vale e Gerdau, a dinâmica da Vale, né, muito ligada à China, a gente acha que é uma dinâmica forte. Acho que o preço do minério ele mostrou isso, né? Conforme chegou a bater ali de novo, né? Os quase que 190 e poucos dólares, né? A tonelada de novo, né? Já tinha batido os seus 160, já estava surpreendendo, aí chegou, enfim, a bater, né? Quase que os 200. Então, assim, em termos de dinâmica de preço, está mostrando toda essa força da retomada chinesa, etc. E o que pode sustentar, sim, uma curva de longo prazo de minério mais elevada, mas eu acho que já está mais bem precificada do que não. Então, assim, em termos de curva do minério em dólar, eu acho que não esperaria grandes surpresas, tá? Eu acho que já é uma curva que tem uma expectativa que o minério vá caindo e vai estabilizar perto ali dos seus 80, 70, 80 dólares a tonelada, tá? Acho que é meio por aí. O segundo ponto, então isso, a questão do preço do minério em dólar, para mim, ela é neutra. Ela não tem surpresa nem positiva nem negativa vindo daí. A segunda questão do valuation da Vale, ele continua descontado, ele continua com bom desconto em relação às peers internacionais. Né, em um desconto em torno dos seus 30%, mais ou menos, 30%, 35%, é bastante coisa. E é um desconto que vem, né, por causa do problema socioambiental, né, que a Vale causou, por causa, enfim, né, das barragens e tal. E eu acho que esse desconto ele não vai acabar do dia para a noite, mas eu acho que ele tende a melhorar ao longo do tempo. É algo que eu acho que vai fechar em 6 meses, eu acho bem improvável. Eu acho que conforme a Vale vai mostrando, né, os vários das melhorias que ela fez, ela fechou, né, praticamente um quarto da sua produção que tinha barragem de rejeito, ela fechou para melhorar a tecnologia, né, dessas barragens, melhorar a segurança. Então, ela já implementou várias frentes, né, de melhoria nessa questão socioambiental, que é super importante. E eu acho que essa percepção ela vai melhorar ao longo do tempo. Não é do curto, é mais do médio e longo. Tá? Então, quem espera que esse desconto feche em 6 meses, eu acho improvável. Acho que é uma coisa assim de 1 ano e meio, 2 anos, né? Conforme vá amadurecendo isso, o mercado vai fechando esse desconto. Então, acho que isso é um ponto positivo para carregar a Vale. E, por fim, um ponto negativo, aí a questão do câmbio, do dólar real, né, do real dólar, que a gente está vendo toda essa pressão, né, o dólar que saiu dos seus 5 e o real que saiu dos seus 5 e quase 80 e pouco, veio para esses 4, né, 4,90 e pouco, agora deu esse uptick com todo o ruído aí de reforma tributária, CPI da vacina, caramba, mas eu acho que ele está mais ancorado. Né, tá? Ele tá, por mais que ele deu esse susto, ele tá, eu acho que a força maior é para ele ficar mais pesado. E com isso, acho que prejudica, né, as commodities como um todo, a Vale. Então, assim, eu não estou tão animado aí com Vale, tá?
Acho que, enfim, estou observando, estou vendo se ela dá alguma chance aí melhor para comprar alguma gordura melhor. E no caso da Gerdau, vou te falar, a Gerdau é que me causa um pouco mais de dúvida, apesar de eu estar leve nela, porque a dinâmica da Gerdau do aço é menos dependente de China, né? A Gerdau tem uma parte importante da operação dela nos Estados Unidos, a outra parte aqui. O que me deixa bastante animado com Gerdau. O valuation é bom ainda. A dinâmica do aço no Brasil, o aço longo no Brasil, está uma porrada, por N motivos ainda. A dinâmica do aço nos Estados Unidos está boa, não tão forte como no Brasil, mas está ok para boa. Então, esses pontos me deixam animados. O que me deixa desanimado e preocupado com a Gerdau, que eu ainda não consegui chegar numa conclusão assim para ou zerar ela ou aumentar a posição, o fato do o câmbio ter ficado, né, o real ter ficado mais valorizado, a dinâmica do aço interno está muito forte, a demanda está muito forte. O aço, mesmo que o aço longo, ele viaja os oceanos. Ou seja, existe o risco de importação. Uhum. E o prêmio da importação do aço no Brasil, ele está batendo aí os 20%, né? Horas está um pouco acima de 20%, mas está na casa dos 20%. E quando bate esse patamar, ou seja, o aço nacional está com prêmio de preço de 20% em relação ao aço importado. Quando chega nesse patamar, dá uma inundada de aço importado aqui dentro. Uhum. Então, é um patamar onde a demanda fica sensível entre comprar da Gerdau ou comprar da Turquia, de um produtor turco. Então, eu estou ponderando esse risco aí da importação ainda, tá? Isso que está me pesando aí para não ter mais posição, tá? Por enquanto. Acho que falamos bem aí de todo o portfólio. Várias coisas, exatamente. Alexandre, chegamos, batemos o horário, até ultrapassamos, né? Geralmente a gente faz uma conversa aí de 1 hora, já está dando 1h05. Então, mais uma vez, eu gostaria de te agradecer, né, a sua presença aqui na nossa conversa, agradecer o pessoal da Perfin, né? E bom final de semana, resto de feriado aí para os paulistas, para os paulistanos. Não, show de bola. Bom, pessoal, espero que vocês tenham aproveitado e gostado. Enfim, sei que é um sábado aí, não é trivial para todo mundo, mas espero que tenham aproveitado e vamos aproveitar agora que esse final de semana é cheio de eventos de esporte aí, várias finais, né? Wimbledon, Copa América, Eurocopa, final da NBA, então tem bastante coisa aí legal para assistir. Legal, pessoal, né? Lembrem de inscrever no nosso canal da Blue Trade TV, que esse vídeo vai estar lá. Nosso Instagram também está recheado de conteúdo. Espero contar com você numa próxima conversa. Um abraço, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Abraço. Bom final de semana. Tchau, tchau.